PSD e CDS. Passos Coelho foi ontem mesmo dar conhecimento do entendimento ao Presidente da República. Hoje seguem as audições com os partidos e depois de Passos indigitados seguem-se os convites para o Governo. Olhamos o futuro com a análise de Amândio Antunes, Jorge Lander Vaz, Diamantino Marques e José Magalhães. Bom dia aos quatro e obrigada pela vossa presença. Começo aqui por si em off, falávamos da descrição com que este processo estava a ser conduzido. Dizia-me que, na sua opinião, é um bom sinal. Sim, é um bom sinal, é um bom princípio, porque a situação atual exige credibilidade, exige uma postura de seriedade e, portanto, eu penso que a forma como as coisas estão a decorrer é positiva. Isso foi uma condição também colocada pelo próprio CDS, o que eu acho que foi bom. E penso que isso vai trazer algumas surpresas e vai trazer um governo sólido, como diz Faria de Oliveira. Que surpresas? Que surpresas é que... Vai trazer pessoas que efetivamente já demonstraram, nas pastas principais, já demonstraram que têm capacidade para assumir o grande desafio que neste momento está colocado ao nosso país. Que pessoas é que têm em mente? Olha, eu penso que falar em pessoas, em nomes propriamente ditos, que é quase um totobola, não é? Mas eu penso que há em Portugal muitas pessoas com um perfil adequado às principais pastas. Falou-se já em várias pessoas, posso adiantar, por exemplo, a pessoa que tem acompanhado o processo, o Dr. Cratroga, pode-se falar, por exemplo, do Dr. Miguel Cadilho, pode-se falar, por exemplo, do Dr. Manuel Bento, pode-se falar de várias pessoas para essa pasta. Na área da economia também há várias pessoas que podem perfilar-se como potenciais ministros. Mas, independentemente das personalidades, porque eu penso que o que interessa aqui é a estratégia que o Governo vai pôr em prática e as ações que vão ser desenvolvidas, exigem um Governo forte, musculado e, como alguém diz, preparado para a guerra. Ou seja, o que vem aí são tempos muito complicados e, portanto, tem que haver da parte do Governo uma solidez forte, uma união bastante segura, no sentido de que as ações que vão ser implementadas não haja timidez, não haja hesitação. Portanto, depois da decisão tem que se passar à ação e essa ação tem que ser levada até final. Não podemos entrar naquela prática política, muitas vezes, que a partir do momento que há alguém que sai à rua e levanta a voz, se volta atrás, se concede mais isto ou mais aquilo. Portanto, as corporações vão de certeza reagir a algumas ações e o Governo tem que estar preparado para isso. E antes de as ações irem para o terreno, tem que avaliar os prós e os contras dessas ações. Não é depois delas estarem a decorrer que vamos voltar atrás e vamos ceder mais aqui e mais ali. A negociação deve ser feita previamente. Isto acho que é um fator importante para que o Governo entre com credibilidade e mobilize a população. Porque se a população começar a ver que o Governo vai cedendo aqui, vai cedendo ali às corporações, começa a haver a desmotivação e o desinteresse e a agitação social, penso que agravar-se-á. Portanto, o Governo tem que ter essa postura, uma postura de verticalidade, uma postura de seriedade e de profissionalismo. Na negociação prévia, sim, sempre possível, e naquilo que for possível negociar, porque há coisas que não são possíveis de negociar neste momento, mas depois de passar à ação tem que ser real, tem que ser até ao final. Portanto, porque só assim é que vamos conseguir obter os resultados que pretendemos. Porque o desafio é excessivamente grande para andarmos com hesitações, para andarmos com um avanços e recuos. Portanto, esse tipo de ação e esse tipo de postura do Governo eu acho que deve ser evitado. Relativamente ao... Já há pouco falava-me das pessoas, da presença do Governo, é cada vez mais certo que estará cheio de independentes e esta é de resto uma das primeiras expectativas que as pessoas têm relativamente a este Governo, é que seja de facto mais longe do aparelho de cada partido e que tenha independentes. É fundamental também que passe esta imagem que se acabaram os jobs for the boys, como se... Acho que é fundamental que as pessoas sejam escolhidas pelo seu mérito, pelo seu perfil e não pelo seu cartão partidário. Porque isso é mais um fator de agregação da sociedade civil. E se o Primeiro-Ministro tomar essa iniciativa, eu penso que é mais uma iniciativa de louvar. Porque
as dificuldades que vêm aí são excessivamente grandes para andarmos a brincar aos partidos. Brincar aos partidos tem que ser na campanha eleitoral. Após as eleições temos que trabalhar todos e mobilizar-nos todos no sentido de conseguir os objetivos do país. E que não vão ser nada fáceis. E por não serem nada fáceis, não só pela situação interna. O colega Landeiro Vaz já falou aí em alguns perigos que se avizinham, vindos do exterior, que não vão ajudar nada ao desempenho do governo. Mesmo que o governo tenha um desempenho acima da média, muito acima da média, corre o risco de no final os resultados não serem alcançados. Muitos analistas dizem isso mesmo. Sim, porque nós vejamos, a questão da dívida, que se fala tanto na dívida europeia e portuguesa e dos países periféricos, etc., é uma dívida dos países desenvolvidos. É um problema dos países desenvolvidos. O Japão tem a maior dívida do mundo. Não é? Os Estados Unidos têm 100% do PIB, a dívida já tem 100% do PIB. Portanto, se estas economias, que têm sido o motor do desenvolvimento económico mundial, nas últimas décadas, nos últimos séculos, se estas economias entrarem numa situação de risco financeiro e os investidores começarem a pôr em causa a capacidade destas economias em solver os seus compromissos, aí sim, aí não sei onde é que isto vai parar. E não sei se a União Europeia terá capacidade só por si de suportar este embate. Quem é que terá? Eu penso que mais do que ninguém, a União Europeia, pela sua diversidade económica, social e política, é o país que, no meu entender, tem mais condições para enfrentar uma dificuldade. Nesse sentido, dessas. haveria aí uma oportunidade de volte-face, por exemplo? Eu vejo isso como uma oportunidade para a União Europeia. Porque de se afirmar em termos Estamos globais... aqui a desejar o mal aos Estados Unidos para o bem da União Se Europeia. afirmar em termos globais e o próprio euro começar a afirmar-se também como uma moeda de negociação internacional, como uma divisa em termos internacionais. Porque na dificuldade é que surgem as oportunidades. E eu vejo nesta grande dificuldade que pode surgir uma oportunidade para a União Europeia. Muito obrigada aos quatro. O tempo chegou mesmo ao fim. Falámos então da Europa e também no novo governo que está prestes a ser indigitado e a tomar posse, é uma questão de dias, aqui neste Conselho Consultivo.